desta noite, a curiosidade dela é que ela foi preparada. O Senhor me deu a inspiração de prepará-la há 4 anos atrás. Essa mensagem, eu sempre perguntei: Senhor, onde que o Senhor quer me usar para levar essa mensagem? Em qual congregação? Em qual ano? Em qual época? Em qual situação o Senhor quer ministrar essa mensagem? E quando eu estava procurando, o Senhor me fez lembrar dessa mensagem. E a mensagem, ela sempre vem, dirigente, com uma inspiração de um título. Sempre o Senhor me dá um título e em cima desse título eu gero a mensagem inspirada pelo Espírito Santo. E a mensagem preparada há 4 anos atrás para o dia de hoje, a frase é: volte a ser anônimo. Louvado seja o nome do Senhor. Na leitura que fizemos em Daniel capítulo 1, versículo 5, está dizendo de uma situação em que o rei gostaria de ter perto de si pessoas para conselho, para muitas situações. Para resumir, o rei cercou ali Judá e trouxe alguns despojos, e trouxe também pessoas sábias para servir o reino daquele rei. Para contextualizar, e o rei determina para eles uma provisão diária de alimento, porque o rei queria que eles fossem pessoas aparentemente bonitas, aparentemente saudáveis, aparentemente fortes, para ser servos de maneira graciosa, da maneira melhor possível. Irmãos, o centro dessa mensagem é Jesus, obviamente. Porém, o ensinamento hoje é que nós devemos voltar ao estado em que estávamos. Daniel, Misael, Azarias e Ananias, os que foram trazidos de Judá para a Babilônia, eles eram pessoas que não eram conhecidas. A Bíblia não nos relata exatamente a história antes, mas a gente começa a ver a respeito deles no livro que carrega o nome dele, Daniel. Então podemos dizer que eles eram pessoas que ainda não estavam conhecidas, pessoas que ainda não eram vistas, pessoas que ainda não tinham nome e nem renome. Louvado é o Senhor Jesus. Essa mensagem vai trazer a nós uma reflexão de um estado antigo e de que a gente saiu dele, e hoje a gente deve retornar a esse estado. Em Daniel, ainda no livro, no capítulo 1, no versículo 3 e 4, vai dizer: e o rei disse a Aspenaz, mestre dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da semente do rei e dos príncipes, jovem em que não se encontrasse defeito, porém bem favorecidos, habilidosos em toda sabedoria, instruídos no conhecimento, conhecedores da ciência, e tais que tivessem a habilidade de estar no palácio do rei, e aqueles a quem poderiam ensinar as letras e línguas dos caldeus. Aqui nós vemos que Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam ocultos, eles não estavam revelados, os seus dons e habilidades ainda não estavam expostos, mas a partir desse momento que ele está ali por provisão do rei, a partir desse momento que ele está ali no palácio daquele rei, ele começou a ser visto, ser notado. Ele ali começou a ter um certo reconhecimento, porque mais à frente vai dizer que o eunuco, o príncipe dos eunucos, teve uma certa compaixão por ele. Por
ouviu quando ele pediu que não se contaminasse. Então, nesse caso aqui, Daniel e os 3 jovens já estavam à vista das pessoas. Quem sabe, quando eles chegaram naquele meio, pessoas já começaram a admirar eles, admirar a forma que eles falavam, admirar a forma como eles andavam, admirar a forma como eles se vestiam. Louvado ao Senhor Jesus. Quem sabe naquele momento, Daniel já começou a receber um certo status no meio daquelas outras pessoas que também estavam ali. Louvado ao Senhor Jesus. Porque no versículo 20 vai dizer que Daniel e os 3 jovens eram mais instruídos do que os magos que tinham, os astrólogos, os filósofos. Quem sabe naquele momento Daniel já estava sendo admirado por alguns. E a partir desse pensamento, se a gente for criar situações, não dando mais palavras à Bíblia, mas a gente pensar, Daniel, se não fosse um homem de Deus, ele poderia ter tirado proveito de que já estava sendo visto e ganhar posição naquele reinado. Daniel poderia fazer isso, porque ele tinha habilidade, ele tinha formosura, ele tinha conhecimento, ele poderia tirar proveito daquilo. E Daniel, sendo visto, sendo admirado, muitas vezes até elogiado por algumas pessoas ali escondidas, ele poderia aproveitar aquela situação. E Daniel, aproveitando essa situação, provavelmente Daniel não faria a vontade de Deus. Louvado ao Senhor Jesus. Mas Daniel, ele toma uma atitude diferente. Daniel, ele escolhe fazer uma coisa diferente. Nesse caso aqui, no versículo 3 e 4, Daniel já estava à vista. Imagine eu e você. Imagine os dons que Deus já nos entregou, as posições que Deus já nos deu na casa do Senhor. Imagine a posição que Deus já te colocou no trabalho. Imagine a posição que Deus já te deu aqui nos cultos, normalmente nos cultos. Imagine que, eu não conheço muito bem a congregação, mas sempre tem aquela pessoa que sempre todo culto tem a oportunidade. Não tem falha, todo culto ela tem a oportunidade. Agora imagine você nessa situação. Você na sua casa vai se preparar para o culto à noite. Você fala, deixa eu preparar aqui um louvor, deixa eu preparar aqui uma mensagem para mim falar que hoje eu vou ter uma oportunidade, porque é sempre assim. Sempre eu vou ter uma oportunidade, porque eu sou bom na oportunidade, eu sou bom na palavra, eu sou bom para louvar. O dom que eu tenho de louvar é superior das outras pessoas, dos outros que louvam e pregam. Imagine você nesse cenário, já está à vista da igreja. Toda a igreja já te conhece, todos já sabem que você louva, todos já sabem que você prega muito bem, todos já conhecem que você sempre tem a oportunidade. E esse estado pode te fazer adquirir um pensamento de que você não precisa mais do Espírito e de que você é o suficiente para vir chamar e levar uma mensagem, uma pregação. Assim como Daniel, muito provavelmente você chegou a esse estado de ser visto, de ser admirado, de ser reconhecido na sua congregação, no templo sede, entre as pessoas que você conhece, no meio do altar. Mas quando isso começa com uma recorrência, quando você começa a deixar essa situação levar para o teu coração e gerar um eco, você começa a vir, não pelo Espírito, mas pela sua própria vontade, executando não a vontade de Deus, mas a vontade da sua própria carne.
não pelo que o Espírito quer falar, mas pelo que a carne quer sentir, em ser adorado, em ser reconhecido, em ser admirado. Louvado é o Senhor Jesus. Daniel, em certo momento, recebeu uma proposta de parecer melhor na frente do rei. Mas Daniel, no versículo 8, ele fala: porém Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Versículo 10. E o príncipe dos eunucos disse a Daniel: eu temo o meu senhor, o rei, que determinou o teu alimento e a tua bebida, pois por que deveria ele ver as nossas faces pior aparência do que os jovens que são do teu tipo? Então vós me fareis arriscar a minha cabeça diante do rei. 12:13. Põe teus servos à prova, eu te suplico, por 10 dias, e que nos dê legumes para comer e água para beber. Então que os nossos semblantes sejam contemplados diante de ti, e o semblante dos jovens que comem da porção do alimento do rei, e conforme tu vires, lhe darás com os teus servos. Neste momento, Daniel, ele volta a um estado em que ele estava, do anonimato. Daniel, nesse momento, escolhe estar anônimo diante das pessoas e do rei. Daniel, neste momento, ele escolhe um estado de não aparecer, mas de se esconder para um momento futuro, louvado ao Senhor Jesus, para um operar de Deus e não da própria consciência dele, do próprio seu conhecimento, da própria aparência dele. Daniel toma atitude com os 3 jovens de se pôr em anonimato para revelar a glória de Deus. Louvado ao Senhor Jesus. Nestes versículos que foi lido, e o exemplo de Daniel me convida a entender que tem certo momento em que eu devo me levar no estado de anonimato. Mas que anonimato é esse, André? Qual é o seu anonimato? O de Daniel foi se retrair, para que em um certo momento o Senhor se revelasse. Qual é o seu anonimato? Onde que você tem que se colocar em anônimo? Será que o seu anônimo é o que Mateus 6 diz: fechar a porta do teu quarto e orar? Será assim? O teu anonimato é: irmão, essa semana eu não vou fazer agenda porque eu preciso estar a sós com Deus. Será se o teu anonimato é se colocar dentro do teu quarto, abrir a Bíblia e começar a ler? Será se o teu anonimato é: Senhor, eu quero mais intimidade. Senhor, eu quero mais intimidade com o Senhor. Será se o teu anonimato é oração pelas madrugadas? O que o livro de Daniel ensina aqui neste momento, nestes versículos, é que eu devo voltar a um estado de anonimato se, quando o momento chega de eu fazer algo para o Senhor, ao invés de eu estar fazendo inspirado pelo Senhor, eu estou sendo inspirado pela minha própria carne, pelo meu próprio entendimento. E quando o ego humano que deseja ser adorado, quando o ego humano que deseja ser reconhecido, ele tem que ser apagado para que o Espírito de Deus se manifeste em nossas vidas. E a forma de calar o nosso
nos pondo em anonimato. E nesta noite você tem que descobrir, meditar, onde você tem que se colocar no anônimo. Louvado ao Senhor Jesus. Quantos anônimos tem ao redor do mundo que neste momento não tem um arroz para comer, mas está ganhando almas ao Senhor Jesus? Quantos neste momento são anonimados, são anônimos, que não estão em outdoors, e não estão sendo reconhecidos talvez pela própria congregação, mas está servindo o Senhor fielmente, está agradando o coração do Pai fielmente? E por que nós devemos nos colocar em anonimato, irmão André? Porque o anonimato ele gera frutos de Deus e não da minha própria carne. O fruto da carne é pecado, é pecaminoso. O fruto da carne tende sempre a tender para o pecado, tem sempre a cair para o pecado, porque em Gênesis Deus diz, após Noé descer da arca, Deus diz que o coração do homem é mau desde a sua juventude. Louvado ao Senhor Jesus. E nesta noite o Senhor quer trazer uma mensagem para os irmãos, convidando a voltar a um anonimato que se perdeu, a voltar a um estado de anonimato, de estar anônimo das coisas que se veem, para se ocultar junto com Deus, e na hora de ser revelado, Deus o revelará. Louvado ao Senhor Jesus. Daniel nos mostra que tem um estado, um momento em que nós devemos considerar a voltar a ser anônimos. Por quê? Eu escrevi: quando você se coloca em anonimato, veja o que Deus faz. No versículo 15 do mesmo capítulo diz: ao fim de 10 dias, os seus semblantes aparentavam mais belos e mais gordos na carne do que todos os jovens que comeram aproximadamente do rei. Versículo 17: quanto a estes jovens, Deus lhes deu conhecimento e habilidade em todo o aprendizado e sabedoria, e Daniel tinha entendimento de todas as visões e sonhos. Versículo 20 e 21: e em todas as questões de sabedoria e entendimento que o rei queria neles, ele os considerou 10 vezes melhores do que todos os magos e astrólogos que há dentro do seu reino. E Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Quando você se coloca em anonimato, quando você se leva ao anonimato, quando você decide se tornar um anônimo, o Senhor opera no anônimo e na revelação o Senhor cuida. Louvado ao Senhor Jesus. Quando você se leva a um estado de desaparecer, para o Senhor aparecer, Ele faz coisas extraordinárias em sua vida. Veja que, cronologicamente, nos versículos, após o anonimato de Daniel, os 3 jovens, a sua aparência ficou melhor do que era antes. Se a gente for cronologicamente, a gente vê que Deus deu mais sabedoria a Daniel. Deus concedeu a ele dons de visões e sonhos, de entendimento. E Daniel, os 3 jovens, diante do rei, de toda a cidade, ele foi reconhecido muito mais do que todos que estavam lá há anos. Quando eu e você nos colocamos no anonimato, para que a nossa carne se diminua e Deus se revela, o Senhor opera de maneira sobrenatural. O Senhor faz muito melhor do que pensaríamos, que desejamos. O Senhor faz muito mais do que os nossos próprios projetos. O Senhor realiza muito mais
do que aquilo que a gente projetava. Louvado seja Jesus. Daniel não era reconhecido. Daniel começou a ser visto. Daniel, opa, preciso me esconder um pouco aqui para o Senhor se revelar. E no momento da revelação, o Senhor cuidou de tudo. Daniel podia ter proveito disso, podia se auto-elevar. Daniel podia aumentar sua própria imagem, mas ele se colocou em anônimo. E na revelação dele, ele continuou diante do rei até o próximo rei. Louvado seja Jesus. Isso me ensina, irmãos, que em certo momento, tem certos dias, tem certos tempos em que eu tenho que me colocar em anônimo com Deus. Eu tenho que me direcionar em anônimo com o Pai. Mas cada um tem o seu anônimo. Louvado seja Jesus. Você tem que saber aonde você tem que se colocar em anônimo com o Pai. Porque só em anônimo com Deus as coisas serão reveladas. Projetos, sonhos serão conquistados. Israel foi um exemplo disso. Os egípcios diziam que era um povo muito numeroso na cidade. E quando foram para o deserto, se tornaram anônimos. As nações não viam, até que o Senhor se levantou em favor deles. E o que foi feito? Está escrito: o mar se abriu, fogo andava com eles, nuvem, água da rocha, maná do céu. Tantas coisas reveladas, porque estavam em anônimo com o Pai. Qual é o teu anônimo com o Pai? O teu anônimo com o Pai é voltar a ter aqueles momentos de oração no culto. O teu anônimo com o Pai é aquela leitura que você fazia todos os dias na sua casa, aquele certo horário. O teu anônimo com o Pai é voltar a orar. O teu anônimo com o Pai é tirar mais momentos pela madrugada em oração. Qual é o teu anônimo com o Pai? Qual é o teu anônimo com Deus? Porque enquanto você estiver à vista, enquanto você estiver aparecendo, Deus não vai se revelar. Enquanto você estiver à vista, na frente, Deus não vai guiar o teu caminho. Enquanto você tomar a frente, a dianteira, a frente, o Senhor não revelará. Porque a Bíblia é bem clara em dizer isso. Mas quando eu, Senhor, eu quero tornar anônimo. Senhor, eu vou dar um passo para trás. Senhor, eu vou voltar mais um pouco. Senhor, eu vou começar a ler mais um pouco. Senhor, eu vou tirar mais um momento de oração. Quanto mais um passo dá, mais um passo o Senhor dá para frente do Quanto mais você se retrai, mais o Senhor toma a direção. Quanto mais você se coloca em anônimo diante do mundo, o Senhor te revela para grandes nações. Louvado é o Senhor Jesus. A mensagem inspirada em Daniel é mostrar que eu tenho que me colocar no anônimo para que a glória de Deus se revele na minha vida. Quantos mundo afora que são cristãos não recebem bênçãos porque se colocam na frente de Deus e não atrás? Quantos estão provando dores porque não deixa Deus batalhar suas guerras e Ele quer mostrar que é vencedor? Deus nos convida, o Espírito Santo nos convida a essa mensagem, a voltar mais um pouquinho. O Senhor nos convida, nos inspira nesta noite a nos retrair,
para Ele aparecer. O Senhor nos convida neste momento a nos humilhar, a nos rebaixar, a dobrar o nosso joelho para que Ele se coloque de pé. Porque se eu não me colocar de joelhos, se eu continuar de pé, nariz empinado, o Senhor não fará, o Senhor não realizará, o Senhor não se manifestará. E se você é um cristão inteligente, é sábio, todos os dias você lê Provérbios, você é um cristão fiel na presença do Senhor, você nesta noite entende e vai se colocar em anonimato. Você vai parar na sua casa e vai pensar: Senhor, fala comigo. Aonde eu preciso me pôr em anonimato? Aonde eu estou na frente, Senhor, para te colocar, para colocar o Senhor na minha frente? Em qual situação eu estou tomando da tua mão e estou botando na minha? Em qual situação eu estou tirando a guerra das tuas mãos e colocando nas minhas? Aonde, Senhor, eu preciso me diminuir para o Senhor crescer? Louvado seja Jesus. Irmãos, o Senhor, Ele preparou essa mensagem há 4 anos atrás, porque Ele queria falar hoje com essa congregação. Então, aquele que está ouvindo, aquele que está entendendo que o Espírito Santo está fazendo um convite nesta noite a se pôr em anônimo, para que Ele se revele, receba essa palavra em nome de Jesus. Porque a partir desse momento, a partir dessa pregação, dessa mensagem, você começa a entender que é o Senhor que tem que ir na frente, que é o Senhor que tem que aparecer, que você tem que se diminuir, se rebaixar, desinflar. Você vai entender muitas coisas espirituais e vai ver muitas coisas acontecendo. Coisas que você orava há muito tempo, o Senhor vai começar a realizar. Isso quando você começa a se colocar atrás, para que Deus vá à frente. Louvado ao Senhor Jesus. Que os amados que entenderam essa mensagem e que desejam nesta noite: Senhor, eu quero me colocar em anonimato, eu quero ser um anônimo de novo, para o Senhor aparecer, recebendo essa palavra, vai ficar em pé. Você que entende essa mensagem, você que entendeu que o Espírito Santo está fazendo um convite nessa noite, você vai se colocar de pé. Louvado ao Senhor Jesus. Louvado ao Senhor Jesus. Louvado ao Senhor Jesus. Com a permissão da gente não faz uma oração. E após a oração, minha esposa vai cantar um louvor. E durante esse louvor, que sentir de Deus, durante o louvor, que entendeu do Espírito Santo, que precisa desinflar um pouco, dar um passo para trás. Não estou dizendo de regredir no Evangelho, estou dizendo de colocar Deus na frente para Ele aparecer e você ficar ali, ó, de escanteio atrás das costas do Pai, se protegendo. Durante o louvor você vai se pôr na frente, dobra, durante o louvor, e Deus vai nesta noite operar nas suas causas.